por que que a justiça brasileira tem dado de fato um empurrãozinho para que muitas das coisas, corrupções, entre outros fatos, tenham sido empurradas para debaixo do tapete. O que a gente viu ao longo desse final de semana como manobras dos advogados, inclusive com uma certa facilitação do Supremo Tribunal Federal, aqui em especial o ministro André Mendonça, que permitiu, é o caso da CPMI do INSS, que hoje teria um momento importante, seria aí o depoimento do careca do INSS, que estava marcado para essa segunda-feira para acontecer na CPMI, para ser ouvidos entre os deputados e senadores que estão ali à frente dessa grande investigação. Mas por que não deixar ele ir? Por que permitir ele ter a decisão? Afinal, se já descobriu que muitas das questões ele era parte fundamental, presença em praticamente todos os escândalos durante todo o percurso. Por que não ouvi-lo o mais rápido possível, tentar extrair outras informações, chegar aos líderes de uma vez por todas? Por que tentar esconder quem está atrás de fato dessa situação tão grave e criminosa que desce ao mais baixo nível, roubando velhinhos? Esse é o tema desse vídeo. Eu peço que você já deixe a sua curtida, o seu comentário, também se inscreva no canal se ainda não for inscrito, e vamos aqui trazer esse ponto. Hoje seria um dia importante para a CPMI do INSS, para todos os brasileiros, todos nós que pagamos essa conta, que somos roubados, os velhinhos, e nós que estamos contribuindo diariamente através dos impostos para pagar essa conta, já que quanto mais a justiça dificulta o acesso a esses criminosos, mais difícil será de restaurar e ter uma restituição de fato ao dinheiro fraudado, roubado, que o governo está fazendo nessa tentativa de devolver o dinheiro às pessoas que foram roubadas. Não é de fato uma devolução, é tomar de novo, inclusive deles e de todos nós, para tampar um buraco que não tem sequer noção do tamanho. Fala-se em tantos bilhões, mas o número real não se sabe. O que a gente viu na fala do ex-ministro, quando foi na CPI, o ministro indicado por Lula, que estava à frente desse Ministério da Previdência Social, Carlos Lupe, à época, ele cita fatos que não estavam sendo mencionados anteriormente, datas mais atrás, inclusive ali no final talvez do mandato da Dilma, e deve ter também ainda bem mais atrás. Quanto mais essas investigações tiverem acesso a esses criminosos, principalmente os líderes, talvez a gente consiga de fato saber pelo menos até que ponto foi, até que ponto tem pessoas fraudadas. Talvez não consigamos reparar mais, mas quem sabe seria importante trazer aqui com certeza cada um dos pontos. Trazer esse cidadão aqui à frente da CPMI seria de extrema importância para que pudéssemos saber um pouco mais. A gente vai colocar aqui um pequeno vídeo da TV Senado que dá as explicações, por que ele não foi, e aí você vai entender um pouco da indignação aqui, por que da justiça brasileira tão falha e às vezes até conivente com essa situação absurda aqui no Brasil. Dá só uma olhadinha aí para você entender. Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS, é apontado pela Polícia Federal como peça central no esquema de fraudes envolvendo descontos irregulares em aposentadorias e pensões. Ele figura como sócio de mais de 20 empresas e teria movimentado em apenas 5 meses cerca de 24 milhões e meio de reais, segundo as investigações. O depoimento de Antunes estava marcado para hoje à tarde, mas os advogados deles disseram à CPMI que ele não virá mais. Por isso, a reunião foi cancelada. O ministro André Mendonça... Aí já vai falar, mas é importante a gente reforçar que ele não vai mais, porque exatamente esse ministro aqui, que vocês estão vendo, ele deu o direito de decidir se queria ir ou não, se ele vai ou não vai. Tudo bem, tem investigações em curso, mas a gente não sabe o que poderia outras informações serem buscadas, tantas mentes ali a fim de entender de fato o que está acontecendo, pessoas escolhidas pela população como representantes, que são os deputados e senadores. É de extrema importância que tenha assim esse diálogo, tenha de fato essas perguntas mais pesadas, talvez possa buscar até mais do que a Polícia Federal.
e trazer outros pontos que podem ser divergentes, né, do que a Polícia Federal já buscou ou está tentando buscar. É de extrema importância. E vamos continuar com o vídeo para que vocês possam continuar aí também entendendo o assunto. A onça do STF havia decidido que a presença do lobista era facultativa. O presidente da CPMI, senador Carlos Viana, lamentou a ausência. Ele disse que o colegiado perde uma oportunidade de ouvir um dos principais investigados no esquema de desvio de recursos de beneficiários do INSS, mas que a CPMI seguirá trabalhando para que a verdade venha à tona e os culpados sejam responsabilizados. Minha avaliação sobre o cancelamento. Não traz, quem sabe, a partir desse ponto das falas que esse careca do INSS, né, o Antônio Carlos Camilo, possa trazer informações que tragam aí o mínimo de coerência para que a polícia possa tomar também como base e buscar, quem sabe, dentro desses sindicatos ao qual ele tinha acesso, até pessoas que ainda não foram mencionadas. Claro que tem muitas grandes que já foram mencionadas, que ele também tem informação, com certeza, né? Ele atuou ali com todas elas e sabe de muita informação, então seria extremamente importante os deputados e senadores, essa CPMI deu tanto trabalho, né, para montar essa equipe, para ser aprovada. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, também dando trabalho para sustentar as pautas do governo e, entre elas, impedir essa CPMI, que o governo tem muito sido contrário nessa situação. Então, é importantíssimo, cada vez mais, se estão com medo, aí sim é que é importante, né, cada vez mais tentar fazer desdobramentos que levem a descobrir mais e mais esses canalhas, principalmente os maiores, né, os líderes que estão por trás de todo esse esquema. Quando aparecem já essas pessoas de início, é porque por trás tem gente muito maior, com possibilidade, né, inclusive, de se manter nessas questões fraudulentas, né, e levando o nosso povo cada vez mais a colapsos, seja social, seja financeiro, de qualquer forma que seja. E vamos ouvir aí o presidente, né, da CPMI, o senador Carlos Viana, que também deu declarações lamentando, né, o fato ocorrido, que foi aí postergado, né, que foi autorizado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, ministro André Mendonça. O da vida do senhor Antônio Carlos Camilo, a CPMI, é de que ele usou toda a repercussão para mandar recados aos sócios e aos padrinhos políticos. Se sentiu abandonado quando foi preso, é a minha visão, e está mandando um aviso de que ele pode falar e entregar todo o esquema se continuar sendo abandonado. Para nós da CPMI, é claro, uma expectativa muito grande, mas o mais importante é a quebra do sigilo fiscal e telefônico. Isso é um ponto importante, né, para a gente citar antes que ele siga aí, é esse possível recado. Claro, ele tem a opção de vir ou não vir. Ele decidiu não vir nesse momento, né, infelizmente é ruim, mas como o presidente aí, Carlos Viana, falou, pode ser um recado àquelas pessoas que estão por trás dele, né, os líderes maiores. Como ele disse, ele pode ter se sentido abandonado sim durante a prisão até o momento, né, nada foi feito assim por parte desse grupo criminoso, e ele pode sim estar usando, né, de manipulação para, quem sabe, dar um pouco mais de espaço para que apresentem melhores advogados, uma defesa assim mais à altura do que ele espera, e aí ele deu esse tempo, né, essa breve pausa, para que possam se manifestar também. Então, a partir desse momento, não havendo, claro que acredito que não vai ter nenhuma movimentação por parte desses outros, claro, porque eles também não querem cair e acreditam, né, nas questões ali de que Antônio Carlos Camilo, o careca do INSS, possa se manter o mais calado possível para evitar a queda de outras pessoas, até mesmo pelo risco que ele corre, né, entregando pessoas do alto escalão do esquema criminoso, né, ele corre esse risco também, até não só ele, né, mas também como familiares. No entanto, né, essa pressão que ele vai colocando, deixando ali nesse aguardar, a pressão para cima dessas outras pessoas em não reagir do jeito que ele quer, possa ser aí que nas próximas semanas a gente possa sim
conseguir ouvir, né, esta pessoa que tem com certeza informações importantíssimas e fundamentais para o desenvolvimento das investigações, o andamento que pode trazer a prisão de dezenas, centenas de pessoas, inclusive, né, restaurar pelo menos o mínimo de recursos que foram fraudados das pessoas mais necessitadas desse país. Telefônico dele que já foi feito, porque nós podemos, com os extratos bancários, identificar com clareza todo o dinheiro que ele movimentou, quem ele pagou, quais os países que ele visitou nesses últimos tempos e onde escondeu todo esse dinheiro. Nós vamos preparar os relatórios em torno dele, em torno do Maurício Camizotti e também dos demais, para quando vierem nós termos mais subsídios para os questionamentos. Aí sim é de extrema importância, né, que a gente traga aqui esse ponto, né, que é exatamente a questão as últimas decisões do ministro do a questão do sigilo bancário, né, do Careca do INSS pode trazer muitas informações importantes, né, as transferências realizadas dele para outras pessoas, claro que são pessoas também altamente treinadas para esse tipo de situação, muitas coisas eles conseguem manipular, evitar que eles façam essas movimentações. Tem também aí terceiros, né, infiltrados, as pessoas que estão em um patamar mais abaixo, né, que de fato acabam sendo também usadas para fazer esse tipo de movimentação, a fim exatamente de evitar que essas pessoas sejam encontradas no decorrer de possíveis investigações, como é o caso que aconteceu. Mas com certeza, né, desde o período que começou, né, possivelmente em 2016 ainda, desde esse tempo todo, né, com certeza, pelo tanto de tempo, né, vai acabando que essas pessoas também vão se distraindo tanto tempo sem ninguém perceber nada, e os que perceberam não se manifestaram, não fizeram nada, entre tantos os governos que passaram, possivelmente começando lá na Dilma, talvez possa ter sido até antes, no primeiro governo Lula, já passou por Dilma, Temer, Bolsonaro, voltou para Lula de novo. Então, tanto tempo sem ninguém se manifestar, sem as polícias investigarem, sem ter uma real noção, sem os produtores, agricultores, pessoas ligadas a esses sindicatos, sem manifestação também, até mesmo pela falta de conhecimento. Então, vai acabando, né, que eles também vão se desleixando e acabam fazendo aqui ali, né, uma movimentação, que é o que pode acontecer de ser encontrado aí nessa quebra do sigilo bancário e também do sigilo telefônico, né, que pode trazer bastante informação também, já que no caso de telefone, né, com certeza também aí tem bastante coisa, bastante fala com essas pessoas também, principalmente, né, após esse período, né, que iniciou as investigações, né, com certeza tem contatos aí que podem trazer à tona o nome de outras pessoas ainda mais importantes, mas com certeza é importante sim levar ele para ser ouvido na CPMI, aí trazer informações com mais peculiaridades, com mais precisão. E diante desse cenário, peço que você deixe a sua curtida, o seu comentário, se você nos acompanhou até aqui, e também se inscreva no canal Ricardo 7, ative o sininho para não perder nenhum vídeo por aqui. Agradeço a sua presença, a sua participação aí nos comentários. Um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo.